O tratamento espiritual da depressão de Anselm Green. 10ª parte. Apesar de bem-sucedido, ser deprimido. Friedrich Nietzsche falava da melancolia da conquista. Muitos indivíduos que batalharam durante anos para alcançar uma determinada meta, ao invés de ficarem alegres por alcançá-lo, caem em um profundo abismo. Até então, o esforço conferia um sentido às suas vidas. Agora que conquistaram suas metas, objetivos, estão desiludidos. Certas pessoas bem-sucedidas ficam com sentimentos de culpa, principalmente pessoas de orientação cristã, que têm pouco senso para o sucesso. Sentem-se culpadas quando atingem os seus objetivos e observam que outras pessoas não. A experiência do pós-guerra apresenta isso. Os sobreviventes diversas vezes sentiam-se culpados com relação àqueles que haviam morrido na guerra. A depressão pós-parto, a depressão das mulheres após o nascimento de seus filhos, também é uma forma de depressão pós-sucesso. De 50% a 80% das mulheres caem em uma baixa emocional nos primeiros dias após o parto. Elas ficam bastante sensíveis e choram muito. Os ingleses chamam isso de baby blues. Na Alemanha, fala-se coloquialmente dos dias de choro. Muitas mães envergonham-se de seu abatimento. Elas imaginam que, afinal, deveriam estar contentes pelo nascimento de seu filho. No entanto, as alterações hormonais que ocorrem após o parto tornam-nas mais sensíveis. O baby blue passa por si só. Todavia, 10 a 20% das mulheres desenvolvem uma depressão após o nascimento de seu filho. A depressão pós-parto afeta principalmente as primipartuentes, mulheres que já tiveram depressão alguma vez ou mulheres com histórico familiar de depressão. As causas da depressão no puerpério podem ser as mais diversas. O sucesso e a sobrecarga andam de mãos dadas. Por um lado, existe a alegria pelo parto. Por outro lado, surge o medo de não se dar conta das demandas da vida como uma criança. No Japão, as depressões pós-parto são bem mais raras porque as jovens mães são auxiliadas pelas suas próprias mães ao decorrer dos 3 primeiros meses. A Bíblia nos apresenta que o profeta Elias ficou muito abatido no auge do sucesso. Ele entrara sozinho na batalha contra 450 profetas de Baal e os vencera. Agora que o povo, seguindo as suas ordens, matou todos os profetas de Baal e que a chuva cai após a sua oração, Elias não ostenta o seu sucesso. Ao invés disso, sente medo e abatimento. E isto porque a rainha Jezabel está perseguindo-o. Ele enfrenta a batalha contra a rainha e contra os profetas de Baal. Agora, não lhes restavam forças. Poderia-se dizer, o corpo está cheio. Agora uma gota o fará transbordar. Muitos administradores venceram situações desafiadoras com louvor. Eles foram admirados pelo sucesso. E então, de algum lugar, vem uma pequena crítica. É o suficiente para ele sucumbir. Eles se esforçaram. Mas agora as suas forças se esgotaram. Estão muito sensíveis às mensagens negativas. O diretor de uma grande empresa contou-lhe que agora tinha o emprego ideal e que era grato por isso, mas que não conseguia lidar com a sua insônia e seus sentimentos depressivos. Quando todos os seus objetivos relativos à carreira profissional foram atendidos, ele foi atingido pelo que, até então, havia ignorado: disposições depressivas e sensações de impotência. A depressão chamou-lhe a atenção para o fato de que nem tudo pode ser planejado e realizado com mera vontade. Na vida, existem ainda outras esferas a serem consideradas e necessidades que requerem atenção. Elias reage ao seu desânimo fugindo.
Ele levantou-se e, para escapar com vida, se foi. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Na realidade, ele foge para salvar a vida. Porém, no deserto, senta-se debaixo de um zimbro, uma espécie de arbusto, e deseja a morte. Ele diz a si mesmo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Sentar-se debaixo de um zimbro no deserto é o mesmo que tentar o suicídio. Elias não deseja mais viver. Ele descobriu que também não é melhor do que os outros. Ele lutou contra os profetas de Baal. Agora ele reconhece que ele próprio vive os mesmos aspectos que combateu neles. Muitos indivíduos que seguem um caminho espiritual lutam contra os seus erros com disciplina, ascese e oração. No entanto, algum dia perceberão que não se conseguiram se transformar em outra pessoa por mera força de vontade. A decepção com as suas próprias sombras, que surgiram justamente no auge do seu sucesso, faz com que caiam em depressão. Uma outra causa da depressão pós-sucesso é a repentina falta de objetivos. Até então, sempre se aspirou a um objetivo. Agora que ele foi alcançado, que, de certa maneira, chegou-se ao pico para começar, o panorama não é tão maravilhoso quanto se pensava, e não se sabe ainda o que fazer agora. O caminho não segue mais adiante, e ali onde se está também não se pode ficar. Em um momento como estes, surgem perguntas: isto é tudo? O que devo fazer agora? Será que vale a pena continuar lutando? Estava iludindo-me durante todo esse tempo? Porque não sinto alegria. Afinal, teria todos os motivos para isso. O indivíduo não compreende mais a si, nem ao mundo. A terapia que a Bíblia oferece aqui pode ser classificada na história do profeta Elias. Não se discute sobre tudo o que ele perdeu. Também não é dada atenção aos seus pensamentos e monólogos. Ao invés disso, surge um anjo que o toca e fala: levanta-te e come. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Isso não aparenta ser uma terapia muito sofisticada. Todavia, o anjo remete Elias àquilo que o nutre. Não se dirige a ele por causa de seu abatimento. Ele toca Elias, o faz entrar em contato com a sua força e o sacode. Ele deve, antes de tudo, se fazer um bem, sentir-se a si próprio ao comer o pão e beber a água que o anjo preparou-lhe. Poderia dizer que o anjo remete Elias aos seus próprios recursos. Ele não deve limitar-se aos seus sentimentos de medo e abatimento, mas descobrir as fontes das quais bebeu até este momento. O confortante para nós, nesta mensagem, é que Elias come e bebe e, em seguida, volta a deitar-se. A terapia aparenta ter fracassado, mas o anjo é paciente. Ele volta novamente, toca Elias e diz: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. O anjo não entra em desespero por causa da recaída de Elias. Ao invés disso, ele repete novamente o que já havia feito, dar-lhe uma orientação. Envia-o para o caminho, não um caminho de sucesso. Ali, jejuando, o profeta encontrará a si próprio, reconhecerá a sua verdade. O caminho pelo deserto deve levar Elias até Horebe, o monte de Deus. Por isso, o anjo dá ao profeta uma nova meta, mas uma meta em outro plano, no plano espiritual. E propõe-lhe um desafio, um jejum de 40 dias e um longo caminho através do deserto. Desta maneira, o anjo o livra de seus pensamentos melancólicos. Todavia, a terapia não é concluída. Elias segue a orientação do anjo, ele chega a Horebe, o monte de Deus. Ali passa a noite em uma caverna, busca proteção. A caverna é uma imagem de colo materno. Elias deseja como que retornar ao colo materno.
Mas agora não é um anjo que lhe fala, e sim o próprio Senhor. Que fazes aqui? E quando Elias se queixa de ser o único profeta remanescente e que agora estão buscando a sua vida, Deus o impele, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Deus não dá atenção à queixa do profeta, mas o impele a deixar a proteção da caverna, a romper o vínculo materno e deixar de lado as lamúrias da criança pequena que ficou para trás. Elias deve enfrentar a vida, o vento contrário, os desentendimentos que virão à tona, e deve pôr-se no monte em que o próprio Senhor o encontrará, mas não no vento, no fogo ou no terremoto, mas na suave voz da brisa. Elias necessita recolher-se aos ruidosos confrontos que suportou até então e, na calada, ouvir o silêncio do Senhor. Se transferirmos isto para a nossa vivência, poderia significar que quem sofre de depressão pós-sucesso deve, antes de tudo, encarar a sua própria verdade. O indivíduo deve observar agora para tudo que ele tiver ultrapassado ou retraído, de tanto ambicionar o sucesso. E então ele necessita conscientizar-se das ilusões que associou ao alcance do objetivo. O segundo passo: compreende e descobrir os próprios recursos. Ao invés de concentrar somente no objetivo, eu preciso me perguntar do que eu vivi até esse momento e que fontes de energia eu herdei de meus pais. Eu devo voltar para estas fontes que me fazem bem, me fortalecem e renovam. O terceiro passo: eu devo continuar seguindo o meu caminho, mas não mais simplesmente avançar no caminho do sucesso ou galgar os degraus da carreira. Eu preciso muito mais de uma meta, objetivo interno, espiritual. As possibilidades de sucesso externo são limitadas. Mais conhecimento, um resultado ainda melhor nas provas, mais dinheiro, um cargo melhor não pode ser obtido tão facilmente. Por isso, eu preciso me orientar de forma diferente para que o que se bloqueou dentro de mim volte a fluir. Eu preciso seguir a trajetória para o Criador, com a finalidade de procurá-lo em meio à minha impotência e exaustão. E então eu vivenciarei que o Criador, através do profeta Elias, prometeu àqueles que confiam nele. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 30.